Não, acho que é isso mesmo. Eu vejo até, talvez eu possa responder com duas visões, né? Com a visão designer como product designer que eu já fui, que é uma visão que teus stakeholders são um pouco mais controlados, né? Talvez o que você tenha que argumentar é justificar por que você colocou algo numa tela, né? Coisas do tipo. E a visão de lead, onde talvez você tenha que justificar com diretoria, C-level, a conversa entra em outras searas estratégicas, né? E aí, então, falando mais do ponto de vista de product designer, eu acho que você tem que se apoiar na sua liderança, fato, né? Para te ajudar a construir o storytelling daquilo. Porque tudo depende de quem que você vai falar, né? Então, se você vai apresentar para o engenheiro, por exemplo, vai ser de uma maneira. Se você vai apresentar para o time de atendimento, vai ser de outra. E você precisa construir essas narrativas, né? E aí, até dando um exemplo, que você falou como que é esse dia a dia, algo que eu fazia muito era chamar engenheiro para olhar o teste de usabilidade. Assistir, de fato, chamava junto, e cada vez um, né, enfim, para participar, e colocava junto para ver o cliente testando o que eles tinham construído. Melhor coisa para gerar empatia. Às vezes eles resolviam os bugs que eram encontrados ali até antes de terminar o teste de usabilidade, de tão sentido que eles ficavam vendo de fato, né? Então você tem que fazer esse movimento de olhar quem é e o que eu preciso fazer para de fato provar o valor daquilo que eu estou fazendo, né? Então, como product designer, eu acho que esse é um dos pontos que eu fazia bastante e funcionava super bem. E como lead, que você entra mais numa seara estratégica e tudo mais, as coisas mudam um pouco de figura, né? Eu acho que aí você tem que estudar até aquela pessoa que você vai apresentar, você tem que entender qual é o fator de influência, o poder de influência dela, para você saber o que leva, até onde leva. Então, as dicas ficam um pouco mais complicadas aí, mas eu acho que dá sim também para fazer, mas eu acho que as coisas precisam ser mais argumentadas. Você está numa parte estratégica. Então, qual é o ganho para a empresa daquilo? Por que eu vou colocar aquilo no roadmap, por exemplo, dentre outras coisas? Você entra numa discussão um pouco mais que você precisa ser mais assertivo, mais construído. E cá entre nós aqui, só entre eu e você, não tem ninguém assistindo. A usabilidade tem hora que dane-se, né? Tem Argumento hora. de usabilidade, sério. Argumento de acessibilidade. Gente, eu sei que isso é polêmico, tá? E a gente deveria, sim, trabalhar dessa forma. Mas a gente também tem que ter maturidade de saber que argumentar sobre isso para quem não tá focando, não conhece, não adianta, não é? Então, assim, a gente tem que ter esse nível de consciência de que, assim, é importante a usabilidade, sem dúvida. Acessibilidade nem se fala. Mas tem alguns momentos onde a pessoa que está fazendo o papel do cliente, ele nem sabe da importância disso. E não vai ser de uma hora para outra que ele vai assimilar que ele precisa implementar, aceitar, investir nesses assuntos, senão há um processo estratégico de construção de consciência da importância disso, que é o que você falou que é matador, conectado à visão de negócios. Né? As duas coisas precisam convergir, senão não é ONG, né? Você tem que fazer a coisa Exatamente. convergir. Então eu gostei muito disso. E tem uma coisa também, Karen, e eu senti isso hoje, até foge do nosso script, porque a gente tem um script, gente, a gente tem perguntas ali só para ajudar a gente, mas eu mesmo quebro. Hoje eu me senti um stakeholder Olha completo. só. Arthur Cardoso, um abraço para você, Arthur, ele teve que me aguentar. A gente está construindo uma proposta de uma interface, e aí ele me mandou a primeira versão, e vai eu falar, cara, não, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, vamos trabalhar dessa forma. E de repente, com o nosso tema aqui, eu falei assim, olha, um líder de design se torna um stakeholder também. A Se gente torna. precisa assumir esse papel também de stakeholder, de cliente interno ou externo, para direcionar a nossa equipe, não é verdade? Uhum. Só que a diferença é que a gente traz, ó, claro, um background de design e a gente sabe de alguns elementos que talvez sejam mais fáceis na comunicação, mas a gente não deixa de ser, talvez, o chato em algumas circunstâncias, né? E como é que é Sim. para você? Você já se enxergou como stakeholder nessa situação, sendo uma pessoa que lidera equipes? Já, com certeza.
Não vou dizer todos os dias, mas com bastante frequência, com certeza. Porque você precisa traduzir, né, essa visão estratégica com a sua equipe e absorver também os anseios da sua equipe quanto à usabilidade, que às vezes tem que sacrificar também, né, e chegar num consenso de fato, né. Mas eu acho que um desafio grande, e aí eu acho que é entrando mais na questão de líder que fez esse processo, né, de era product designer e virou lead, é que a gente, de fato, tem o nosso jeito de fazer as coisas, né. Então, você separar isso também e dar liberdade para sua equipe fazer da maneira que eles encontrarem, acharem que é melhor, e ao mesmo tempo focar no que você precisa, que é essa visão estratégia, essa entrega, o retorno disso, chegar nesse equilíbrio, né. Senão quando você vê, você está microgerenciando, né. Você não está Nossa, sendo um stakeholder, você está microgerenciando. exato. Não, bom ponto. E eu quero deixar claro aqui, gente, eu não microgerenciei, era só uma discussão, mas você tem toda a razão. Como que isso pode solta o queijo, né, esse queijo não é seu, confia Aham. na equipe que você tem, isso é fato, Uhum. senão você vira microgerenciamento. E aí você provavelmente entra no estereótipo do tal stakeholder insuportável, chato, que existe, né, que existe, né, cá entre nós, Existe, existe. Eu acho que existe. tem pessoas que elas geram gatilhos em você também, né. E eu acho que o autoconhecimento é muito importante para isso, assim. Eu tenho muito detectado stakeholders que eu sei que geram gatilhos em mim, pessoas que falam muito alto, né. Então é importante também você saber, né, Total. essas pessoas, esses gatilhos para você separar e manter a calma, manter a paciência. Nossa, Então Karen, você me fez agora lembrar de gatilho sobre isso, você tem razão. Tipo, aquele dia que você tá mal, né, tem dia que você não tá na mesma vibe, você não tá na mesma sincronia, frequência da outra pessoa, que é um stakeholder. E aí você entra numa reunião com ela, nossa, eu quero sair do corpo. exatamente assim. Mas não significa que Importante. ele é vilão, de qualquer forma, como a gente, né, tá voltando nesse ponto, né. É uma pessoa também do outro lado que talvez que há um cruzamento. E aí eu gostei de uma coisa que você falou também lá. Ah, por exemplo, numa situação eu trago um engenheiro para trabalhar junto. Uhum. Até para ele começar, e aí eu conecto com o que a gente estava conversando, começar esse processo de compreensão do que é o design também. Além de um Sim, compartilhamento de responsabilidades, mas também mostrar para ele o cenário, né. Assim como a gente se esforça em entender o cenário de engenharia, a gente também precisa fazer esse trabalho de trazer engenharia para perto da gente, para eles entenderem o cenário de design, né. Então o trabalho com sim, stakeholder, eu acho que ele é muito educacional, né, nesse processo, né. sim.